Não, o Grêmio perdeu o jogo, né? Esse empate aí é a mesma coisa que derrota para o Grêmio. O Grêmio vai jogar a repescagem da Sul-Americana contra alguém que vem da Libertadores, não sabemos ainda quem. O que é uma vergonha, né? O que é uma vergonha, é algo patético, é algo vexatório, num grupo fácil, o grupo que é uma barbada, um grupo contra o Godoy Cruz, que é um time muito fraco, e o Grêmio não ganhou deles nem lá nem aqui, comprovando, portanto, que o Grêmio também é um time fraco. Nós temos que olhar para o nosso umbigo, né? Se o Godoy Cruz é um time fraco, nós jogamos lá e aqui com eles e não ganhamos nenhum, é porque o Grêmio também é um time fraco nesse momento. O outro time, que é o Sportivo Luquenho, é semi-amador. O outro time, que é o Atlético Grau, é amador. E aí, nesse grupo, que é um grupo bizarro de tão fácil na Sul-Americana, o Grêmio consegue se complicar e vai precisar passar por essa repescagem. São mais 2 jogos, um calendário que está cheio, que fica ainda mais cheio, por conta da absoluta incompetência do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. O último lance do jogo é um pênalti no Ronald não marcado. Sim, a arbitragem é preponderante para a explicação do jogo. O Grêmio teve um pênalti claríssimo a seu favor, que não foi marcado. Um pênalti que foi sonegado pela equipe da arbitragem. Pênalti claríssimo em cima do Ronald. Ponto. Dito isso, eu não vou alimentar um discurso forte e ferrenho contra a arbitragem. Faltou bola ao time do Grêmio. Faltou bola ao time do Grêmio. O Grêmio não teve articulação no segundo tempo. Quando nós precisamos do Monsalve, o colombiano desapareceu. No primeiro tempo, o Grêmio até teve um pouco mais de jogada coletiva, com o Bright White jogando de meia. Mas aí, mais uma vez, paramos no Arezzo perdendo gols. E é isso que o Arezzo mais faz na vida, perde gols. Tem 2 coisas que o Arezzo gosta muito de fazer. Dizer que quer voltar a jogar no Peñarol e perder gols. Nisso, o Arezzo é especialista. Toda semana ele fala que quer voltar para o Peñarol, e na semana que ele não fala que quer voltar para o Peñarol, ele joga pelo Grêmio e perde gols imperdíveis. Esse é o Arezzo. É um perdedor de gols nato. Um perdedor de gols nato. Esse é o Matias Arezzo. Ele é uruguaio, alguns são apaixonados por ele por isso. Se o Arezzo fosse brasileiro, ou fosse oriundo da base do Grêmio, tava todo mundo pedindo pé na bunda dele há horas, ó. E a contratação de um outro jogador para a posição. Como ele é uruguaio, os caras são apaixonados. Não, porque o Arezzo não joga absolutamente nada. É comum, perdedor de gols o Matias Arezzo. Kike Oliveira, que também alguns são apaixonados. Onde é que está o Super Kike Oliveira hoje? Furando uma bola na frente do goleiro? Correndo pela linha lateral, por cima da linha, parecia aquelas máquinas que marcam o campo com a cal, correndo em linha reta. Parecia um cavalo, bota os antolhos, baixa a cabeça e corre, 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 corre. Não sai do nada para lugar nenhum. Saiu do ponto A para o ponto B. Só que a bola lá no ponto C. Esse foi o Kike Oliveira hoje. Monsalve, primeiro tempo aberto pela esquerda. Não jogou nada. No segundo tempo, aí sim, agora tá grandão. Agora tá lá o colombiano, foi jogar de meia, que é a dele. Ali ele é o Kid. Desaparecido do jogo. Apareceu em um lance. Que ele deu 2, 3 cortes e bateu na trave. E deu. Não teve mais rigorosamente nada. Esse foi o Grêmio. Quem tá feliz, quem tá aplaudindo essa aberração, vai lá, cara, que acha que tá maravilhoso, vai lá aplaudir os caras. Do maldito apoio incondicional, vai lá dizer que tá lindo, vai lá dizer que tá maravilhoso. Empatar com o Godoy Cruz, empatar com o Bragantino, perder pro CSA, empatar com o Godoy Cruz de novo. Acha que tá bom assim, cara, beleza. Mas quem acha que tá bom, desculpa, não tá acostumado com o Grêmio do tamanho que o Grêmio deveria ter. E eu falei de alguns jogadores da parte ofensiva, vamos para a defesa. Mais um jogo em que o Gemerson comprometeu. Cometendo faltas ao redor da área,
Eu falei, por exemplo, do lance do Ronald no final, que foi pênalti não marcado para o Grêmio. Olha que o primeiro tempo teve um lance de possível pênalti para eles também. Que o Gemerson se agarrou em cima do cara. E o nosso goleiro? Bom, o nosso goleiro é uma piada, né? O nosso goleiro é uma piada. O nosso goleiro basta chutar. Ou ele vai espalmar para o meio da área, ou ele vai tomar direto. O gol do Godoy Cruz é uma piada. O cara cruza da direita, o Thiago Volpi vai sair, rebate para o meio da área uma bola fácil, como ele já havia feito minutos antes, e aí no rebote o cara chuta, a bola vai na mão dele, ele vai com as duas mãos na bola, e aí mão de alface, a bola passa por dentro das mãos dele e entra. O Grêmio está pagando um preço que eu vinha nos últimos jogos dizendo que era um preço alto. Eu vou mudar de opinião. Não é feio mudar de opinião quando a gente vê que está errado. Não é um preço alto. É um preço justo. É o preço que o futebol cobra de quem falha. O Thiago Volpi falhou contra o Vitória, saiu catando borboleta, gol do Vitória. O Thiago Volpi falhou contra o Godoy Cruz em Mendoza, ficou parado no meio do caminho. A maior falha foi do Gemerson, claro, sem dúvida, mas ele também falhou. Gol do Godoy Cruz. O Volpi falhou em Mirassol, gol do Mirassol. Thiago Volpi falhou hoje, gol do Godoy Cruz outra vez. E eu devo estar esquecendo de algum. O CSA, claro, falhou contra o CSA, gol do CSA. O que mais precisa acontecer para o Grêmio entender que esse goleiro é um problema? E aí, enquanto isso, tu tem o Palmeiras, que é um dos melhores times do Brasil, e salvo engano da minha parte, lidera o Campeonato Brasileiro. Tu tem o Palmeiras batendo na porta do Grêmio, oferecendo 11 milhões de reais pelo outro goleiro, que é o Gabriel Grando. Aí tu pensa o seguinte, vem cá, quem será que entende de futebol? O enérgico presidente Alberto Guerra? O conhecedor de futebol Alexandre Rossato? O vencedor Guto Peixoto? O super experiente Luiz Wagner Vivian, que foram no mercado buscar o Thiago Volpi? Ou no Palmeiras o Abel Ferreira e a Leila, que ganham tudo nos últimos anos? Pois eles estão batendo aqui no Grêmio e não é o Volpi que eles querem. Eles querem o Grando. Eu não sou fã do Grando, tá? E eu sei que o Grando, se for pra lá, vai pra ser reserva. Mas é, no mínimo, uma curiosidade pra gente pensar. Por que o Palmeiras está batendo aqui atrás do Grando e não do Thiago Volpi? Será que não tem algum erro de avaliação dentro do Grêmio? E eu vou repetir, não acho o Grando um extraordinário goleiro. Eu só preciso de um goleiro que falhe menos do que o Thiago Volpi vem falhando. É isso que eu preciso. E o Gabriel Grando, que sim comete falhas também, ele falha muito menos do que o Thiago Volpi. Então é o seguinte, tu tem um sistema defensivo que não confia um no outro. Porque tem um zagueiro que faz uma merda depois da outra em cada jogo que passa, que é o Gemerson. O teu goleiro é só chutar que a bola entra. Ou ele solta no meio da área, ou a bola entra. Aí tu tem um time que toma gol em todos os jogos. Aí é claro que eu entendo o Mano Menezes, quando ele vai para a coletiva e tenta dizer que não, veja bem, estamos evoluindo, estamos para um caminho. O Mano vai ter muito trabalho, gente. Não achem vocês que o problema é o Mano Menezes, não cometam esse erro. Não cometam o erro de achar que o problema é o Mano Menezes. O Mano chegou faz 21 dias. 22 dias chegou o Mano Menezes. Não achem que o Mano Menezes, em 3 semanas de trabalho, vai corrigir um trabalho de merda que é feito no Grêmio há 5 anos. Trabalho horroroso feito pelo Quinteiros, trabalho horroroso feito pelo Renato. Antes do Renato, uma Série B com o Roger. Antes do Roger, um Wagner Mancini. Antes do Mancini, o Filipão. Antes do Filipão, o Thiago Nunes. E quem fez bom trabalho no Grêmio nesses últimos 5 anos? O Roger, durante 2 semanas ali na Série B, fez um bom trabalho. Em 2023, aí nós tínhamos o Soares. Então faz muito tempo que ninguém consegue na Casa Mata fazer um trabalho decente no Grêmio. Não esperem que o Mano Menezes, em 3 semanas, vá conseguir consertar esse time, que ele não vai.
E também não acham que a gente vai ter que trocar de técnico a cada 3 semanas, porque não vai rolar, gente. Vamos chegar no final do ano com 18 treinadores. Não é treinador agora o problema. Nós precisamos, só que aí que tá. Não ser o técnico o problema não significa que a gente não deva cobrá-lo. Ele deve ser cobrado. E acho que na entrevista coletiva é um bom lugar para que se faça uma pergunta. Vem cá, mano, o que justifica a escolha pelo Thiago Volpi? Mano, por que o Gemerson? A escolha pelo Gemerson, ele vai dizer, bom, não tem outro, beleza. Agora, mano, por que Thiago Volpi? Sabe aquela pergunta do Cícero Melo? Por que Valdemar? Naquela velha história clássica do Flamengo, nosso técnico é o senhor Valdemar. Por que Valdemar? Por que o Volpi? Mano, por que o Thiago Volpi? Essa é uma pergunta. Mano, outro dia você falou que por algumas falhas individuais, o Grêmio deixou alguns resultados escaparem. Hoje, mais uma vez, teve falha do Volpi. Não tá na hora de botar o Gabriel Grando? Tu tem um gigante do futebol brasileiro que é o Palmeiras, indo atrás de outro gigante que é o Grêmio, atrás de um goleiro, Gabriel Grando. Será que o Abel Ferreira não entende nada de futebol? Será que a Leila não entende nada de futebol e quem entende são os caras do Grêmio? Porque não faz sentido. Então, cara, nós temos que entender que alguns dos erros que são cometidos dentro do Grêmio são erros que comprometem a sequência de um trabalho. Eu também acho que se a gente pegar assim uma lupa e for bem ao fundo, a gente vai enxergar alguma coisa de evolução nesse time com a bola no pé. Sobretudo no primeiro tempo. Com o Bright White de meia que funcionou, ali eu acho que nós tivemos alguns bons momentos. Com a bola no pé. Porque sem a bola, foi uma extraordinária porcaria. Sem a bola, mais uma vez, não funcionou. E os erros individuais, eu tô batendo nessa tecla, e a tecla que eu bato, ela ao mesmo tempo inocenta o Mano Menezes, mas ao mesmo tempo também critica. Porque eu digo assim, são muitos erros individuais. Os erros individuais, eles estão mascarando uma evolução coletiva do time. Então eu estou inocentando o Mano ao dizer que existe uma evolução, mesmo que pequena. Mas ao mesmo tempo que eu inocento, eu também critico. Porque se os erros individuais acontecem e ele mantém a escalação desses mesmos caras que erram em todos os jogos, bom, então está na hora dele ser cobrado. E eu acho que a entrevista coletiva é um bom local. Não para fazer uma cobrança, porque eu acho que a entrevista coletiva não é lugar de tese, tá? Tem muito cara que está ali que acha que é lugar para tese coletiva. Lugar para tese é aqui. É bancada, é estúdio, é cabine. Aqui é lugar para tese. Coletivo é lugar de pergunta e resposta. E a pergunta muito direta que eu faria ao Mano Menezes é essa. Mano, por que Thiago Volpi? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Tu não acha, mano, que alguns erros individuais estão mascarando uma evolução coletiva? Então por que não trocar esses caras que estão errando individualmente? Tá na hora do Mano ser perguntado sobre isso. Tá aí.